A live de hoje intitula-se Curtas em Diálogo. Com vocês, 3 curadores: José Douglas Alves dos Santos, Lisiane Francisca Silva dos Santos e Tainá Torres Mesquita. Neste momento, vou fazer a leitura dos mini currículos dos curadores. O José Douglas é pedagogo e mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutorando em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É membro do Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, NICA, e do coletivo Tecendo Cultura, Arte e Educação. Escritor e desmistificador de dálias. A Lisiane é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha Educação e Comunicação. É especialista em Gestão e Metodologia do Ensino pela Faculdade Dom Bosco, em Educação Infantil pela UFSC e em Tecnologias da Informação e Comunicação e Técnicas de Ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É graduado em Pedagogia pela UFSC. Membro do Grupo de Pesquisa Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, e atualmente é professora efetiva da Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Florianópolis. A Tainá é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista no projeto de extensão Itinerâncias de um Museu de Brinquedo, membro do Núcleo da Infância, Comunicação, Cultura e Arte, NICA. O projeto Curtas em Diálogo tem como pretensão aproximar docentes e demais interessados de curtas-metragens que podem ser abordados no âmbito educacional, sobretudo no que diz respeito ao contexto escolar, a partir de leituras pedagógicas que vislumbrem possíveis estratégias de mediação, estabelecendo relações entre essas e outras produções audiovisuais. A expectativa é de que os encontros possam sugerir, orientar e provocar ideias para repensar processos educacionais com enfoque na formação docente, ampliando o olhar e o debate acerca das temáticas apresentadas e das possibilidades de uso de obras audiovisuais. O pessoal do Facebook, por favor, interajam bastante, que a Ana Lúcia vai estar fazendo essa mediação também por lá, tá bom? Quer dizer, lá e aqui. Um grande beijo no coração de todos. Tenham uma ótima reflexão, debates maravilhosos que vêm por aí, tenho certeza, tá? Fiquem à vontade, queridos. Obrigada, Andréia, por essa recepção tão calorosa. Boa noite a todas, todos e todes. Então, é com muito prazer e, assim, com muito carinho e satisfação, a gente participa desse terceiro ciclo, né, do Rede de Saberes, no ano de 2020. A gente está estreando aqui a Tainá, né, na parte online, mas eu e Douglas, a gente já participou de formações anteriores, então é sempre um prazer rever os amigos, os colegas de rede, pessoas que gostam das formações, né, ofertadas pelo Polo. Então, é um prazer. Então, a gente queria hoje fazer com vocês uma roda de conversa. Talvez aqui a gente possa pensar num quadrado de conversa, mas é uma roda de conversa para a gente dialogar a respeito dessas 3 produções audiovisuais, né, que a gente fez a curadoria e disponibilizou aí com antecedência para que todos tenham assistido. A gente espera que todos tenham assistido. A gente já recebeu aqui muitos elogios no chat, falando que gostaram bastante. Tem aqui a Patrícia falou que não vê o rosto dos ministrantes. Talvez seja o layout, Patrícia, que você escolheu. Aí tem que colocar talvez o mosaico, tá? Então, é isso, gente. É com muita satisfação que a gente vem aqui ao encontro de vocês nessa noite. Como a Andréia falou, a gente faz parte do grupo de estudos, o NICA, o Núcleo Infância, Cultura e Arte, né, da UFSC, que tem como líderes a professora Gilca Girardello, a nossa fada, a professora Mônica Fantin, e também a professora Thelma Piacentini, né, que foi a fundadora do grupo, e hoje ela é a diretora e responsável pelo Museu do Brinquedo, que também faz parte do nosso grupo de estudos. E essa proposta de curtas em diálogo, ela surgiu do nosso projeto Itinerâncias do Museu do Brinquedo. O museu convida. Convida em 2 sentidos. Convida de convidar,
Então, é esse convite que a gente está fazendo hoje, e o museu convida mesmo, né? Itinerante, que faz parte aí da UFSC, do contexto da UFSC. Então, quem não conhece, né, o Museu do Brinquedo, que fica localizado lá na Biblioteca Universitária Central da UFSC, é um convite, depois que passar aí a pandemia e que as coisas estiverem normalizadas, para conhecer o nosso Museu do Brinquedo e as coisas que a gente expõe lá e os trabalhos que a gente faz lá. Então, é isso. Então, a gente conta muito com a participação de todos hoje pelo chat. Para quem está nos assistindo também pelo Facebook, pode colocar lá seu comentário, sua pergunta, as suas contribuições, né? E a ideia mesmo é colocar esses 3 curtas num diálogo, numa conversa. E para começar essa conversa, a gente gostaria de levar vocês aí para uma outra dimensão, né? Pensar na questão dessa coisa do cinema, né? De como que vocês assistiram, vocês já pararam para pensar, assim, como que vocês assistiram esses curtas, né? Essas produções audiovisuais na casa de vocês? Foi sozinho? Foi acompanhado? Foi com pipoca? Foi sem pipoca? Foi no no computador, no celular? Foi no computador, né? Foi no celular. Como que foi essa experiência de cinema de vocês, né? Porque talvez se a gente estivesse hoje pessoalmente, conseguindo estar pessoalmente no polo, talvez essa experiência de cinema, essa experiência de assistir esses curtas, seriam completamente diferentes da experiência que a gente teve agora nesse momento, né? E a gente também gostaria de saber, né? Se vocês já conheciam esses curtas, se não conheciam, o que acharam deles? E se já tinham visto, como que foi revê-los, né? Então, aqui a gente já tem algumas contribuições, que assistiu com os filhos, que assistiu pelo celular, que foi empolgante, que não conhecia, que amou, que foi sem pipoca, que foi maravilhoso, que foi de tudo um pouco. Isso aí, gente, contamos com as participações de vocês. Então, né, a gente começa a nossa conversa hoje a partir disso, para a gente pensar que assistir produções audiovisuais, elas são muito além do assistir, né? A dimensão do cinema, ela vai além do nosso olho e da tela em frente, né, ao nosso olho. Então, para a gente começar a pensar essas dimensões, quando a gente trabalha com os nossos alunos, com as nossas crianças, com os estudantes, ou no local do nosso trabalho, que eu sei que nem todos são professores, né? Que dimensões que a gente leva, que experiências que a gente proporciona quando a gente trabalha com produções audiovisuais, com curtas, filmes, documentários, né? Quando eu falo em filmes, eu falo em longas, né? Animações. Então, que experiências a gente tem proporcionado, né, aos nossos estudantes, às nossas crianças, aos nossos grupos de pesquisa, como teve gente aqui que falou, pediram para descobrir novos sons, o filho de 4 anos, né, a Mariana contribuiu aqui, que a Tamina adorou as escolhas dos curtas, algumas pessoas falaram que assistiram sozinha, que não conhecia, que foi na correria, né, junto com a tarefa de casa, com o NEIM, a gente compreende, né, um momento complicado também, trabalho remoto, mas eu acho que quase todos aqui tiveram um momento de relax e de reflexão, quando pelo menos clicarem em um desses curtas. Eu posso estar enganada, mas eu acho que a experiência de cinema, essa experiência de ver, de assistir, em algum momento do dia de vocês, hoje ou ontem mesmo, proporcionou alguma experiência, uma experiência que vai além, que trabalha com outros sentidos, que vai além do nosso olhar. Estou certa ou estou errada? Né? Então, a gente convida vocês para essa noite para conversar. O Anderson falou assim, Lisiane, gostei muito de assistir, que foi um respiro na rotina de teletrabalho. Essa era a intenção, realmente, Nívia, né, de ser um respiro, de trazer reflexões, de trabalhar nossas sensibilidades, os nossos outros sentidos, né? O compartilhar também,
porque quando a gente está em família, quando a gente está em casa com outras pessoas, né, principalmente agora com os membros da nossa família, a gente acaba compartilhando momentos, né, e nesse momento de trabalho remoto, de teletrabalho, onde muitas pessoas acabam se trancando nos escritórios ou se trancando no quarto para poder fazer, né, as dinâmicas do dia a dia, às vezes acaba sendo um pouco pesado. Então, era justamente essa proposta. E além, lógico, né, de trazer eles como possibilidades, né, gente? Como possibilidades de trabalho, inclusive, de ser utilizado nesse momento que a gente vive, né? Não sei se o Douglas e a Tainá gostariam de complementar. Deixa eu tomar aqui um pouco a palavra, Lisa. Dizer que, primeiro, boa noite aí para todo mundo que está nos assistindo, que está participando. Comentários belíssimos têm surgido aqui. Essa da Alessandra aqui mesmo deu uma beleza ímpar. Ela disse que assistiu o filme ali antes de dormir, na cama, ao lado da mãe dela. Pô, que experiência gratificante assistir um filme. Filmes que têm temáticas tão importantes ao lado de uma pessoa mais importante ainda. Então, acho que ficou muito na memória esse momento. Mas eu queria dizer que também, assim, é um prazer estar aqui, retornando esse projeto do Rede de Saberes, infelizmente de um modo não presencial, e isso faz uma grande diferença na forma como a gente pensa o nosso projeto, que é trabalhar com filmes, com a leitura de filmes, junto com outros professores, com outros colegas. A gente teve experiências muito positivas ano passado, com o Cine Docência, lá no Polo mesmo, e agora, por conta de toda essa situação, tivemos que nos adaptar ao momento também, né? Até porque precisamos rever muitas de nossas práticas enquanto estivermos propondo algo desse tipo. E o Curtas em Diálogo é justamente a ideia de trazer curtas para dialogar com vocês de um modo bem informal, eu diria, de um modo bem tranquilo mesmo, sem muita pretensão de ser, vai uma aula sobre o filme, ou então uma palestra sobre aquela obra ou determinado assunto que ela traz. Não, a ideia é a gente trazer um pouco de nossa visão, de nosso ponto de vista sobre os filmes, comentando também com o ponto de vista que alguns de vocês vão colocando aqui no chat, no Facebook, e a partir disso, elaborando algumas perspectivas de formação, não apenas a formação com as crianças, mas a nossa própria formação, a nossa formação pedagógica que ela se dá desde os primeiros anos até os últimos, né? Que nós, principalmente nós como professores, nunca deixamos de aprender. E os filmes, a arte, todas as artes, principalmente essa que a gente traz aqui para vocês hoje, que é a sétima arte, ela contribui muito nesse sentido, de nos perceber o quanto ainda podemos aprender a partir do que ela oferece, daquilo que ela apresenta, daquilo que ela traz. Então, espero que vocês possam se sentir diante de nós numa conversa, assim, que possam se sentir bem acolhidos em nossas falas, em nossos diálogos, e estamos aqui para contribuir, de alguma forma, para melhorar um pouco o dia de cada um de vocês. Bom, boa noite, gente. Eu fui bastante contemplada pela fala dos meus pares aqui. E é isso, espero que seja uma experiência massa para todos nós. Liz e Douglas podem começar falando de algum dos curtas e a gente vai aí conversando. Então, antes de começar, queria trazer aqui o comentário da minha amiga e colega de trabalho, Jacira, né, ao quem eu tive o prazer de trabalhar junto, né? Ela colocou uma coisa muito importante, né? Embora a possibilidade de assistir não tenha sido como muitos de nós imaginávamos e desejávamos, é impossível não se sentir tocada, atravessada por cada um deles. As memórias são ativadas e, junto a elas, reflexões sobre as nossas práticas, né, nossas práticas educativas, pedagógicas e sobre a vida de cada um. Que legal, Jacira, é bem por esse lado mesmo, bem por esse caminho, né?
E essa provocação inicial, né, de pensar de como assistimos, onde estamos, com quem estamos, já vem assim um pouco de encontro com os curtas, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Melhor Som do Mundo, que na lista aí de vocês, ele foi o segundo. Então, na ordem estava Próxima, né? O segundo era o Melhor Som do Mundo e o terceiro era o Alekin, pela listagem que foi enviada pelo Paul. Então, a questão do Melhor Som do Mundo, né, traz um protagonista, uma criança, então a gente já começa pensando nisso, né? Quantos filmes, quantos curtas a gente tem e que os protagonistas são crianças, né? E vem com uma linguagem muito própria da criança, da infância, e uma valorização, né, dessa criança. A questão da sensibilidade ali, né, tanto da família quanto da própria criança em perceber esses sons, né? E aí, quando a gente vê o Vinícius gravando e registrando os sons, é inevitável a gente não lembrar das nossas práticas, né, de registro e de gravar as nossas crianças nas unidades educativas, né? Quem é professor sabe que a gente faz muito esse movimento de gravar, rever, ou às vezes de emprestar, né, a câmera, o celular para a criança fazer esse movimento de se gravar, de gravar os amigos, os colegas, né? Então, quantas possibilidades esse curta pode trazer para nossas práticas, né? A questão das coleções, né? O Vinícius, ele era um colecionador diferente, ele não colecionava carrinhos, cartas, brinquedos, enfim, ele colecionava sons, né? E esse curta, gente, ele tem uma proposta muito bacana porque ele também tem a versão com audiodescrição. Então, é possível trabalhar ele com crianças, né, com crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, que são deficientes visuais, né? Então, é bem bacana, tem essa possibilidade, está lá no YouTube, né? Então, é bem legal também pensar nessa proposta. Então, esse curta, ele dá para fazer uma série se a gente ficar aqui à noite, e quem quiser já ir colocando o que foi vendo, o que foi pensando a respeito dele, né? Dá para ficar aqui a noite toda falando sobre ele, né? Porque tem uma série de coisas assim que ele nos mexe, que ele nos move, né? A questão do registro infantil, as sensibilidades, a questão do eu, né? Da personalidade, do pensar de dentro para fora, né? Essa dimensão do sentimento. A questão a importância de ouvir os sons. Será que nessa quarentena, em isolamento social, a gente tem nos permitido a ouvir os sons do mundo? A ouvir os sons da nossa casa? Ou simplesmente a gente tem deixado os sons correrem de forma corriqueira, rotineira? Será que a gente tem percebido esse movimento, né, na nossa vizinhança, né, no interior da nossa casa, da nossa família, das pessoas com quem a gente convive, né? A questão de se sentir também pertencente ao grupo. Em certo momento, o Vinícius, ele tenta até ir lá jogar os jogos de cartas com os colegas da escola, mas ele não se sente pertencente àquele grupo, né? Então, e será que nos outros curtas a gente não consegue ver também esse movimento de pertencimento? Né? Então, depois a gente vai fazer umas conversas a respeito disso, né? A questão também da pesquisa dos sons. Ó, aqui a Gisele falou, eu lembrei do filme O Carteiro e o Poeta, quando ele vai gravando os sons. É muito bacana. Daí, o Etel, o melhor som do mundo, ele procurou tanto, e quando se deu conta, um dos melhores sons do mundo estava bem ao seu lado. Eu acho que é bem isso, né? Assim, a mensagem que ele traz, e os outros curtas também, depois a gente vai trabalhando eles mais, né? Ele vai além, né? Ele vai em busca, ele quer ir para a Finlândia, ver as baleias, ouvir as baleias, porque ele acha que ele vai encontrar distante dele o melhor som do mundo, né? E essa coisa da sensibilidade de ouvir. E ele se percebe quando? Quando ele vê aquela mãe falando que ela escutou o melhor som do mundo para ela, que foi o batimento do seu bebê no ultrassom, e que ela achava que o melhor som do mundo seria quando quando o bebê viesse ao mundo e ela ouvia o choro, né,
daquela criança. Então, é de uma sensibilidade, assim, tremenda, né? A questão também é ali do descrédito infantil, né? Naquele momento da família que ele chega e fala, eu quero ir lá gravar o som das baleias. E a família, o que ela faz? Reage de uma forma assim, não, tá de brincadeira, tá de palhaçada com a gente, né? E começa a rir. E o quanto isso, para a criança, deixa ela entristecida, assim, né? De, nossa, eles não levam em consideração o que eu sinto, né? O que eu estou sentindo, o que eu quero nesse momento, mas talvez isso seja necessário em alguns momentos também, né? Da nossa prática, da nossa vivência, em chamar a pessoa para outras realidades, chamar a pessoa para outros movimentos, né? De se perceber, de se conhecer. A Nívia falou assim, foi o que mais me identifiquei, mas fiz muita referência ao filme El Jeremias, que eu adorei, o que demonstra como dialogamos com nossas vivências. Eu estou anotando aqui alguns comentários, Liz. Você pode ir falando aí que daqui a pouco eu chego beleza. Então tá. E aí é isso mesmo, né? E às vezes a gente busca distante, né, o que está perto de nós. Então, quantas possibilidades que a gente pode ter de trabalho com as crianças a partir desse curta, né, da exibição desse curta, de um trabalho com esse curta. Quantas possibilidades, né? A questão também é de se enquadrar, né, nos gostos, de ser igual. Tem toda uma referência, né? Quando o Vinícius vai lá, tenta falar com os amigos, tenta aprender o jogo, mas ele não se sente pertencente, né? E às vezes também a questão também das relações familiares, né? Os laços que estão construídos, porque rapidamente ele volta para casa, né? Já compreendendo uma outra relação, e ele volta para casa e ele grava, né, o melhor som do mundo. E em algumas tomadas do curta a gente percebe, né, as experiências que ele faz, essa coisa também da criança curiosa, que quando está instigada, quando sente desejo por alguma coisa, ela vai em busca, vai além. Então, tem uma série de reflexões para quem é professor de criança, principalmente, para se fazer com esse curta, né? Acho que vamos fazer uns diálogos aí. Vai, Douglas, pode falar, tá contigo. Eu acho que o ponto central, a pergunta central que a gente poderia fazer aqui agora para o pessoal é justamente qual o melhor som do mundo para você, né? Qual o seu melhor som do mundo? Até que ponto esse filme possibilitou você a pensar no som que lhe agrada, que traz boas memórias, que de algum modo acalma, que sensibiliza para outros aspectos. Aqui a Isolina mesmo já colocou dois que são sensacionais, né? Pássaros e Mar. E a voz da filha também é covardia. Aí não tem... É igual voz de mãe, né? Não tem nem o que falar. A Denise também fez um comentário bem interessante. Ela colocou que o melhor som do mundo também traz reflexão sobre a capacidade de ouvir. Rubem Alves diz sobre isso, a escutatória. Isso. Estamos pouco habituados a ouvir o outro, ou o mundo. Eu tinha anotado essa frase para falar aqui mesmo, esse comentário, que ela traz a questão da escuta, né, e do quanto isso é caro para nós, assim, na docência mesmo, o quanto é necessário escutar e o quanto é importante a gente se ater a isso. E o quanto é difícil, né, a gente, em nossas práticas cotidianas, conseguir parar para realmente escutar e não fingir apenas que ele está escutando, ou então aquela escuta que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas de conseguir se perceber em frente a uma criança, escutando ela de fato. Eu acho que esse filme, esse curto, ele tem essa dimensão muito enriquecedora, assim, pedagogicamente falando, né, da gente repensar práticas a partir da escuta das crianças. E a Jacira fala, né, num comentário dela a respeito das instituições de educação infantil, né, o quanto às vezes alguns barulhos nos incomodam, né, as cadeiras, né, as refeições, nas fantasias pelas crianças são criadas, né, os sons vão sendo abafados e quando nos damos conta,
ficam esquecidos, né? Então, realmente, assim, e às vezes a gente não para ouvir os sons do nosso parque, por exemplo, né? Do parque da instituição. Do nosso corpo, né? Do nosso corpo. O nosso corpo fala muito, e a gente mal consegue escutar ele. Ó, a Débora colocou o som noturno de grilos e rãs misturados. Nossa, diferente. Específico. Esse som lembra a infância. A Marlene colocou o miau da minha gatinha. A Zenita, o coração. A Maria Goretti Meyer ou Maier, não sei, desculpa se eu pronunciei errado, ela fez um comentário bem bacana antes, falando que tanto o Vinícius quanto o personagem do Alike, eles viviam sua realidade na contramão. Só que eu vou fazer uma provocação, Maria Goretti. Será que eles viviam sua realidade na contramão ou será que é aquela sociedade que estava na contramão? A gente pode considerar que estavam na contramão. A gente pode pensar que a criança está vivendo em outro mundo diferente, que não faz muito sentido ali, mas às vezes é a própria sociedade, a forma como ela funciona, a escola, muitas vezes, que não tem muito sentido, né? E que está literalmente aí, vai nessa contramão de um sentido real para a vida mesmo, do sujeito, da criança. Então, talvez não tanto os personagens estejam na contramão, e sim aquela realidade, aquele contexto em que eles estão estabelecidos. Ó, a Anabel colocou, né, que hoje um dos barulhos que ela sente falta, um dos sons que ela sente falta é o da escola, né, é das crianças, é dos estudantes. Sim, porque a gente, quando fica um tempo afastado, quando a gente volta, ou quando a gente vai, ou precisa ir até a unidade educativa nesse momento, né, é muito estranho você entrar numa escola, numa creche, num NEIM, vazio, assim, com aquele silêncio, né, sem nenhuma criança rindo, correndo, chorando, chamando prof! Né, então, realmente, nesse momento, assim, de pandemia, e se vocês forem perceber, né, as contribuições aqui no chat com relação aos sons, muitos deles vêm repletos de sensibilidade, né, de lembranças, de memórias afetivas, de pessoas, né, ligadas a pessoas, aos avós, aos filhos, né, ou também a vivências, né, a experiências positivas. Tem o choro do filho, tem a questão da cachoeira, do mar, né? O barulho da cachoeira, o canto dos pássaros, o caminho de casa para a unidade, colocou a Joana. Então, é uma série de sons que te levam para outras experiências, assim. Acho que é isso que um pouco que o Melhor Som do Mundo traz, né? As experiências com esse som, né? E o que a gente tem proporcionado de som para as nossas crianças? Nesse momento de pandemia que a gente grava uma série de produções audiovisuais, o que a gente tem levado para nossas crianças? O que a gente tem apresentado para elas? Que dimensões que a gente tem levado? Isso também fica aí um questionamento para a gente pensar e a gente refletir sobre as nossas propostas, né? Eu acho que já que eles começaram a falar do I Like lá do outro curta, Douglas, acho que tu podia puxar algumas reflexões, o que vocês acham? Eu ia fazer justamente isso, Lisa, só que antes, só falar do comentário aqui da Denise, ela fala que, às vezes, há um momento em que o melhor som do mundo é o silêncio também, né? Onde nós temos a oportunidade de escutar nossos próprios pensamentos. Que é importante esse tempo de estarmos conosco para revermos um pouco daquilo que fizemos, daquilo que queremos fazer, e que hoje em dia, com essa rotina totalmente adversa, que os professores estão trabalhando muito mais do que antes, praticamente não estamos tendo tempo nem para nos ouvir, né? Então, isso é muito importante. E antes de falar também do Escolhas da Vida, eu queria perguntar a Tainá. Tainá, qual som que você tem sentido mais falta nesse momento? E o som que remete a um som bom na sua vida? Eu acho que eu vou ser repetitiva, porque muita gente trouxe isso, mas o som do mar. Eu estou vivendo uma quarentena que me deixa longe da praia, né? E
tô sentindo muita falta daquele som em específico, assim. Tô sonhando com o dia que eu vou encontrar o mar de novo, dar um mergulho gostoso e, enfim, aquele som faz muita falta. Mas eu vi um comentário ali que eu concordei plenamente, que depende da circunstância, existem vários melhores sons do mundo e é tão difícil definir só um, né? Então, acho que eu fico com essa de depende da circunstância. E o seu melhor som do mundo, qual é? Aí tem vários, só de lembrar a torcida do Flamengo no Maracanã cantando empurrando cantando aquele hino, aquela vibração. Os vários sons do rock, o próprio som do coração, né, que nem sempre a gente se dá conta. O som quando a gente coloca aqui o dedinho, os dedos aqui no pulso para sentir a pulsação ali. Então, são pequenos sons que, para mim, fazem uma grande diferença. Aí, aproveitando aí esse gancho, então, vamos falar um pouco sobre escolhas da vida. Então, um curta-metragem espanhol, dirigido por dois espanhóis, que é o Rafa Mendes e o Daniel Lara. Daniel Martinez. Isso, Daniel Martinez Lara. Curta-metragem é sensacional, assim, eu acho que dificilmente alguém vai achar o contrário aqui. Eu sou suspeito porque eu gosto muito desse filme. Já trabalhei com ele outras vezes, e eu acho que ele vai muito na essência da formação pedagógica, que é trazer para a nossa reflexão o quanto a arte e a afetividade é tão importante na vida dos sujeitos, na formação dos sujeitos, na nossa própria formação, no eu, né, na construção do eu. Então, isso também é um filme, bom deixar aqui mencionar, que ganhou prêmios a roda, assim, nos festivais onde participou, foram mais de 50 premiações, então é uma obra realmente bem reconhecida no campo cinematográfico, no campo social em que ele se inclui. E essa questão de você pensar uma obra em que não tem diálogos, mas você consegue, assim, não tem fala, né, mas você consegue perceber, por meio da história, da trama, a potência dele para a nossa formação e para a formação de crianças. Talvez por isso que também ele seja tão interessante. Porque é um filme que você pode assistir com qualquer um, seja criança, seja jovem, adulto, e uma pessoa mais idosa. Você vai entender o filme, porque a mensagem é muito clara, é muito simples. E o melhor, acho que, dessa questão é justamente isso, porque essa mensagem é tão clara que a gente, às vezes, pode ficar se perguntar se não estamos fazendo o mesmo que o pai do garoto está fazendo ali também, tirando as alegrias dele, tirando os prazeres dele, tirando as cores. Isso, tirando as cores em prol de uma ideia nossa, que a gente entenda o que é melhor para ele. E aí, como professores, isso é algo, infelizmente, muito comum. A gente considerar que o melhor a fazer é esse caminho, só tem esse caminho a seguir, é aquela velha oposição binária de tem lá o caminho certo e errado, a resposta certa e a resposta errada, e geralmente só tem uma resposta certa para as perguntas, e para tudo que você vai fazer na vida, você tem que se enquadrar em categorias, em pequenas caixas, como se aquilo fosse o melhor para a criança. E aí a gente vai podando, vai cortando as asas e tirando o prazer mesmo dessa curiosidade, dessa dimensão da vida da criança, que ela quer conhecer o mundo, que ela tem essa vontade de saber das coisas, de querer saber das coisas, e aos poucos a gente vai perdendo isso. Infelizmente, acontece muito quando a gente vai a cada ano passando de ano na escola, né? Que parece que cada novo ano é uma frustração a mais na nossa formação. Mas claro que nem sempre é assim. E eu acho que a potência do filme principal tá nesse ponto, em fazer a gente questionar o quanto nós podemos fazer para não tirar essa cor da criança em prol de nossa própria cor, porque é muito isso, né? O pai, ele usa a criança para estabelecer a sua própria energia, para se reconectar
com o mundo, com aquilo que faz bem para ele, mas nessa ideia de querer pegar a energia da criança para para alimentar a sua própria energia, a gente acaba tirando muito da própria energia da criança, né? A própria cor dela. Então, até que ponto isso é tão saudável, ou até que ponto nós podemos modificar isso, sendo felizes ao mesmo tempo, os dois juntos, como o pai lá no final, fazendo aquele, improvisando de modo muito imaginativo, a ideia de estar ali sem nenhum instrumento, mas como se estivesse tocando o instrumento, e deixando um sorriso no filho, né? Fazendo com que ele volte a sorrir, a pensar o porquê ele gostava tanto daquilo e o que que aquilo fazia tão bem para ele, por que aquilo fazia tão bem para ele. Ô Douglas, vou aproveitar que tu está falando para trazer a contribuição da Adriana Mara. Neste curta também me fez lembrar da formação do NUFPAEI, com a professora Gilca, onde foi colocado que a palavra som é brinquedo. Parar e ouvir os sons ao redor, ou uma história apenas com sons, ao invés de imagens. Vocês trazem os curtas para nós, mas também temos as opções de podcasts. Como pensam em alinhar essas duas vertentes em nossas propostas com um olhar mais sensível? Uma excelente pergunta, né? Olha, eu acho que nesse momento de pandemia em que a gente vive, a gente não precisa escolher um ou o outro, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de utilizar todas as opções, assim, e cada uma trabalhando do seu modo, né? Lógico, isso envolve uma questão também do conteúdo dessa produção, né? Por exemplo, igual ali o caso que a palavra é som. Concordo com a professora Gilca, concordo, porque eu trabalho muito com a questão das brincadeiras cantadas. E as brincadeiras cantadas nada mais é que você brincar com o som, com as palavras, né? Com o tom, né? Então, isso é uma possibilidade. Então, acho que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade nem outra, a gente pode usar todas elas. Eu acho que é isso, assim, nesse momento de pandemia, que estamos, querendo ou não, nos reinventando, pesquisando mais, estudando mais, nos formando mais, né? Mesmo que de forma online, né? A gente tem visto outras possibilidades de trabalho, e eu acho que é isso, assim, a gente se abrir para o novo e pensar em propostas, né, que contemplem o que as nossas crianças precisam nesse momento. Às vezes também, né, elas estão precisando de entretenimento, por que não? Né? Nós precisamos, imagine elas. E muito interessante isso, Lise. Só aproveitar, eu acho que um som muito bom da gente ouvir também é a voz da Gilca, né? É um som muito relaxante, assim, é tanta sabedoria que sai dali que a gente se sente muito bem. E essa questão de que realmente a gente não precisa escolher, não tem necessidade de você hierarquizar um em relação ao outro. Eu acho que vai depender muito, como não só agora, como já acontecia antes, para quem trabalha com cinema em sala de aula sabe muito bem disso, depende muito das possibilidades estruturais e formativas. Tanto as possibilidades estruturais daquilo que a gente tem condições materialmente de oferecer às crianças, será que a gente consegue trabalhar por meio de podcasts, ou por meio de curtas-metragens, ou por meio de música, ou por meio de teatro, talvez, de animações, depende muito disso, assim, dessa dimensão material da escola, daquilo que ela oferece aos professores trabalharem com os seus sujeitos escolares. E também da dimensão formativa, porque também não adianta nada você ter acesso a recursos materiais e não ter um mínimo de condição formativa para trabalhar com aquilo. E você não tem uma dimensão subjetiva para saber qual o melhor momento em que você pode utilizar daqueles recursos. E até porque vale muito também dessa conexão que se estabelece entre professor e aluno, né? Professor e a sua turma. Cada professor conhece a sua turma e vai ter o feeling do momento em que seria mais adequado trabalhar com um ou com o outro.
E por isso que é importante também você tentar não pensar em qual é o melhor, mas em conhecer todos para saber o melhor momento em que se pode utilizar cada um deles. A Cláudia Clau, que está aqui, né, falou, as crianças nascem fora das caixas, e no decorrer do tempo, por conta da correria, do padrão ideal do homem, elas são levadas para dentro da caixa. É muito triste. E acho que essa dimensão da caixa, da questão da liberdade, né, de as crianças terem que se moldar a um padrão ou serem cerceadas, é uma dimensão que atravessa os 3 curtas, se vocês forem perceber, se vocês forem pensar. Lógico que com dinâmicas e demandas diferentes, mas eles atravessam os 3 curtas, né? A questão do menino que coleciona sons, ao invés de colecionar qualquer outra coisa, né? A questão da menina, que é afro, né? Tem um cabelo afro, cacheado, né? E ver ou em torno dela a questão do alisamento desse cabelo, né? E a questão ali também do Alec, né? Que também atravessa essa questão também de ser moldado. Ele desenhava na folha que era para escrever o ABCD, né? E aí ele era podado, por quê? Porque não era, entre aspas, o correto a se fazer naquele espaço, né? Então, olha quantas dimensões a gente pode ir pensando. Tenho mais algumas contribuições aqui. A Denise, ela falou, elogiou a nossa voz, os nossos sons. Obrigada. Seria tão bom ouvir o som de vocês também, né? Com que certeza. Não tem essa possibilidade de estar todo mundo junto. A Ana Albuquerque colocou, né? Estamos tendo mais possibilidades de estudar e ver coisas novas nesta pandemia, podendo estudar sem a culpa de sair para um curso e deixar teu parceiro sozinho. Benefícios da pandemia, isso é verdade, né? Então, é isso, gente, a gente aproveitar as oportunidades, né? Por exemplo, a formação na Rede Saberes é uma oportunidade que chega até a nossa casa e que a gente tem que aproveitar, porque a gente sabe que tem trabalhos de muita qualidade, muitas coisas interessantes que nos fazem refletir, nos fazem repensar sobre as nossas práticas, sobre o nosso cotidiano, sobre a escola, sobre a educação, né, sobre a cultura, sobre a arte, porque nada mais é que a gente está conversando hoje sobre cultura, sobre arte, sobre criança, sobre infância, né? Então, para a gente se pegar pensando, né? A Rafaela falou, me fez refletir em algumas mães que querem que seu filho aprenda logo a escrever com 4, 5 anos, que não dá importância para as brincadeiras, para a imaginação e a construção de aprendizagem por meio do lúdico. Concordo com você, Rafaela, né? A gente ainda precisa muito esse diálogo aí com as famílias, principalmente as famílias da educação infantil, da pré-escola, onde parece que é necessário, né, que as crianças saiam da educação infantil alfabetizadas, né? Porque senão elas não vão acompanhar, né? Mas elas são muito pequenas, né? Olha a faixa etária delas, olha com quantos anos elas chegam à primeira série, né? Então, coisas a gente a se pensar e conversar e dialogar e não culpabilizar as famílias, né? Porque elas tiveram um tipo de educação que se alfabetizava na pré-escola, né? A Débora está uma geração que a pré-escola alfabetizava. E eu nem sou tão velha assim, então é de se pensar, né? A Débora aqui está sugerindo montar um clube de curtas, séries, filmes, animações para dialogar mais. Como aqui a rede tem muitas pessoas, talvez vocês consigam fazer essa proposta, colocar em frente. Até porque só iria enriquecer ainda mais o trabalho de vocês. E no final a gente vai deixar uma surpresinha aqui para vocês também. Fiquem aqui conosco até o final que vocês vão ter a surpresa. E, Tainá, que tal falar um pouco sobre o próximo aí, para a gente estabelecer algumas conexões? Algumas relações, né? Eu escolhi falar sobre o próximo porque ele me tocou muito e me fez pensar, não que os outros não tenham me feito pensar, mas ele me tocou de uma maneira muito especial, porque ele traz de uma maneira muito sensível e escancarada ao mesmo tempo como é desconfortável e violento
viver numa sociedade onde o padrão de estética branca é o padrão hegemônico e você não fazendo parte disso, né? Eu tô um pouco nervosa, por isso talvez eu olhe para baixo, porque eu tô lendo umas anotações que eu fiz, ok, gente? Me perdoem. É isso, né? Essa cultura dominante, ela é uma cultura de apagamento das condições culturais e históricas e, sobretudo, biológicas de quem não cabe nela. E isso é bizarro, isso está escancarado o tempo inteiro e isso me fez pensar muito. E a maneira como o diretor, enfim, conduziu tudo aquilo, né? Vários elementos estéticos, a samambaia, a escada em caracol, a escada rolante bem retinha quando ela está subindo lá pro lugar onde é o salão, e ela andando na contramão daquela escada, sei lá. Eu fiquei pensando naquilo o tempo inteiro, assim. Enfim, foi um curta que me fez pensar o que eu, como professora em formação, essa professora branca que cabe nesse padrão, posso fazer para atingir uma educação antirracista, por uma educação antirracista, né? Por uma educação que não apenas não reproduz o racismo, mas que traz os povos socialmente marginalizados como referência, que coloque eles no meu plano de aula, que a cultura deles esteja presente nos meus diálogos, e que eu possa olhar com atenção para os meus alunos e ver o que está acontecendo na minha sala e poder intervir quando eu ver algo que está sendo racista ou, enfim, preconceituoso de qualquer forma que seja. E aí eu coloquei esse curta aqui para a gente falar sobre ele, porque eu queria que vocês também refletissem sobre isso e também pensassem em como essa reflexão se dá para vocês, professores em formação continuada, né? Já que, enfim, eu ainda estou na graduação e vocês já um pouco mais avançados do que eu, mas é isso. De que maneira a gente pode contribuir para uma educação antirracista? Essa é a questão que eu deixo. Essa é uma observação, Tainá. Na verdade, é uma diretora, né? Você acabou o ato falho aí, falando do diretor. Perdão, é verdade. Me perdoa. Nossa, gente, que falha horrível. Me perdoa, eu até anotei. É a Luísa Campos, o nome da diretora. Isso, produzido pelo Vetor Filmes. A Dayana coloca uma questão ali, mas ela foi levada pelo correto, entre aspas, pela sociedade, né? Essa coisa do se sentir pertencente é uma questão muito difícil, assim, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Eu acho que para o adulto, que já é difícil, mas o adulto consegue trabalhar isso melhor internamente, né? Acho que para a criança que está em desenvolvimento, né, que está conhecendo o mundo e ainda não tem, talvez, a capacidade crítica de analisar as coisas assim de modo mais a fundo, é muito complicado, é muito complexo esses sentimentos, né, e essas situações que elas são colocadas, né, como no caso da protagonista, né, do Próxima, né, e ali um monte de gente falando, eu fiquei torcendo para ela não alisar o cabelo. Eu também, gente. Eu também fiquei. Mas é isso, ela sofria nas mãos dos colegas de sala, por exemplo, de escola, e a mídia também, né? A ídola dela tinha um cabelo super liso, enfim. São várias questões aí desse padrão que eu falei, desse padrão branco da nossa sociedade mesmo. E o quanto a gente pode, enquanto professores, intervir nisso, assim, para a gente poder valorizar e empoderar essas pessoas, que os cachos são maravilhosos também, e é isso. E as coisas que a gente escolhe, né? Os repertórios que a gente escolhe oferecer. Eu acho que é isso, assim, né? Quando a gente sempre mantém o mesmo padrão de escolha, né, das produções audiovisuais, das produções culturais, a gente reforça estereótipos enquanto professor, né? A gente não trabalha a diversidade, a gente não trabalha as outras possibilidades. Aí aqui tem vários comentários, né, que pensou em outros filmes, como A Felicidade por um Fio, a Jacira colocou. A Patrícia Vaz Pereira falou que é preciso investir na literatura infantil com representatividade negra, e eu acrescentaria aqui indígena também, né? A criança precisa se enxergar, se amar. Sim. Vamos ver daqui os comentários, né? Eu vi que passaram vários. É preciso desenvolver a autoestima, né? Não importando o padrão. Lá no Facebook, como é que tá? Será?
Eu não sei se está tendo interação lá, porque a sala não está completamente cheia aqui. A gente tem Então, espaço para 250 pessoas, talvez as pessoas tenham migrado também. ótimo. Então, é melhor até que a gente consegue manter aqui o foco. Não, A elas Débora- não estão migrando, não há migração, tá? Não? A Ana Lúcia acabou de me falar que ela estava com a internet oscilando lá. Então, eu orientei que ela saísse e retornasse. Estamos monitorando. Aí, quando ela estiver pronta com perguntas, eu aviso vocês. Pronto, obrigado, André. A Débora Reis colocou assim, ó, importantíssimas suas colocações, Tainá. Nos lembra como vão se forjando as identidades, né? E essa ideia do pertencimento, eu acho que é bacana a gente trabalhar isso, retomar isso, porque se vocês, eu acho que talvez muitos tenham percebido, ele faz parte dos 3 curtas, e por isso que nós também trabalhamos com eles aqui. Porque cada um deles, de algum modo, trabalha com essa questão do pertencer, né? Ou do pertencimento, ou então do não pertencimento. É aquela sensação de você não se sentir parte daquilo, daquele contexto, daquela situação, daquele momento. No Escolhas da Vida, nós temos a criança que não se sente pertencente àquela ideia de escola que ela tem, aquela ideia de sociedade que está estabelecida. No Melhor Som do Mundo, a criança que procura um som que seja para ele o melhor som do mundo. Ele ainda não está também, não consegue considerar que está dentro de uma dimensão de comunidade afetiva para ele. E já em Próxima, nós temos essa ideia que infelizmente fica aquela coisa, né? A gente fica todo mundo fica, no final vai ser aquela coisa, né? Não vai ser aquilo, ela vai desistir, só que a gente tem que levar em consideração, acho que isso é muito importante nesse filme, né? Eu acho que é por isso que ele é tão potente, e nem sempre a gente vai ter essas condições, as crianças terão essas condições de dizer não, né? Até porque quando elas dizem não, muitas vezes não são ouvidas. Então, para a criança chegar até esse ponto de se identificar com si mesma, precisa de um trabalho pedagógico muito forte na escola também. Que ela se sinta esse empoderamento, que hoje em dia é algo tão forte assim na mídia, em alguns casos, para as crianças ainda é algo que precisa ser muito bem trabalhado. E para ser trabalhado com as crianças, precisa ser trabalhado com os professores. Elas só vão conseguir atingir esse grau de consciência depois que os professores também tiverem a possibilidade de não continuarem reproduzindo apenas mais o velho discurso, né? Quantas professoras, por exemplo, que têm lindos cabelos, de qualquer tipo, de qualquer estilo, e chegam na escola com o mesmo formato, com a mesma ideia de cabelo, como se fosse só a única forma de você ser uma pessoa bonita. A criança vai olhar para aquilo e vai pensar o quê? Então, assim, parte muito também dos nossos exemplos, né, das nossas ações, do como a gente enxerga isso, para que a própria criança veja isso. Então, quando o filme termina daquela forma, com a criança com o cabelo alisado, a diretora está problematizando, ela está dizendo, olha, Com certeza. infelizmente a situação ainda é essa, não está no o nosso ideal, a nossa visão de mundo seria a criança que pega o dinheiro e vai comprar doce, vai gastar qualquer outra coisa, menos com algo tão horrível para ela mesma. E a Débora Reis aqui colocou, né, na educação infantil sempre pinta uma proposta de salão de beleza, mas na hora de arrumar os cabelos das crianças negras, eu já vi e ouvi cenas horríveis por parte das adultas. Péssimo ir reproduzindo ou propor brincadeiras com as crianças sem organizar e planejar de fato, problematizando os padrões estéticos, reproduções de violência, construção das identidades, não reprodução de práticas sexistas e racistas. Isso, ela colocou, com certeza, Débora, concorda, assim, acho que quando a gente, tudo o que a gente faz, né, ela vai ter, toda ação, ela tem uma reação, né, então ela tem que ser muito pensada e ter uma intencionalidade, ainda mais quando a gente trata de crianças tão pequenas, como na questão da educação infantil, né, de bebês, inclusive, a partir de 4 meses, né, gente, então... tem uma série de complicações para a vida daquela criança, né?
determinados tipos de ações, determinados tipos de mediação, né, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. E também, Lígia, só para complementar, também tem a questão de que, às vezes, também não é ruim você fazer algo assim, do tipo, você experimentar alguma coisa diferente. O fato de a gente criticar essa ideia de que a criança vai alisar o cabelo ou não, o adulto vai alisar o cabelo ou não, às vezes é uma questão da própria pessoa experimentar algo novo. Quando é nesse sentido, quando é algo que parte dentro dela, não que é imposto por fora de alguma outra questão, isso também é válido. A gente experimentar outras coisas novas, assim, perceber, até para se perceber melhor também o quanto, realmente, isso aqui não sou eu. Eu sempre tenho situações assim que eu sempre achei muito hilária, aquela ideia de, quando quem passou por formação, assim, quem se graduou, geralmente tem esse momento, aquele momento da formação de colação de grau, né, que tem aquele momento, todo mundo vai tirar as fotos e tal, e aí eu sempre olhava lá na Federal de Sergipe, no Departamento de Educação, tinha o corredor com todas as placas, né, com as fotos das turmas e tal, e eu conhecia muitas turmas no período que eu estava lá, porque era coordenador acadêmico, e aí eu olhava para aquelas fotos e eu não reconhecia a maioria das pessoas que estavam nelas, porque eram sempre um formato, todas as meninas com cabelo alisado, com outro perfil, com outra coisa. Eu achava muito interessante aquilo, e que um momento tão importante na vida delas, elas têm que se transformar em algo, uma representação daquilo que elas, não sei, que elas querem, que elas sonham, ou... Eu sempre achei isso muito interessante, do porquê não se colocar como são realmente. A Raquel Silveira de Almeida, ela pediu para falar, lógico, Raquel, pode abrir o teu microfone e falar dessa curiosidade que tu coloca aqui no chat, por favor. Quem quiser participar. Tá. Tranquilo. Não, que assim, ó, eu perdi alguns comentários, fico com receio de repetir coisa. Tá uma net aqui bem estável. Copia e cola é o nome do pai e do filho, né? Eu achei muito interessante, sou professora de inglês também, além da educação infantil, e o título não tem um equivalente em português, e só o título dele eu fiquei curiosa para saber o que seria, né? Quando eu olhei alike, o alike em inglês ele remete para aquilo que é semelhante, que é parecido tanto no sentido pejorativo, quanto algo positivo, né? Na semelhança ali entre pai e filho, seria um alike com positividade, e a outra, as demais cópias ali que tinham a milhão, como a gente enxerga, como já foi falado aqui, o que a gente acaba produzindo direto ou indiretamente nas nossas salas. Então, achei muito interessante, que são termos que a gente não tem, como o nosso termo saudade em português, que não existe em nenhum outro idioma no mundo, né? Esse alike, nós não temos um termo equivalente, uma palavra única em português, e esse curta me apareceu em pesquisa na internet com muitos títulos, com o alike, traço, tal coisa, né? Em busca disso, de cada um tentou trazer ali, tem o título original, claro, mas com as pessoas colocando outras referências, tentando aproximar com esse termo, né? Achei interessante. Obrigada. Mas no Brasil, o título original que ficou oficial foi o Escolhas da Vida, Raquel, só para vocês saberem. Isso, obrigada. E também uma outra curiosidade, na verdade, os saudades, a gente acha que não existe nenhuma palavra no mundo, mas na verdade tem sim. Tem uma outra língua em Portugal, se não me engano, que eles têm uma palavra bem que se refere muito semelhante não é a mesma, mas é muito semelhante. E na Alemanha, se não me engano, tem outra. Mas O francês também tem uma parecida, Monquet também, mas como a nossa, é a nossa. São observações. E do ponto de vista desses entrelaçamentos dos três curtas que a gente está trazendo aqui para vocês, da nossa conversa, essa questão da identidade, ela é muito, assim, muito perceptível, eu acho que nos três, e muito por conta da afetividade, do quanto essa dimensão afetiva da nossa formação, ela é importante, porque para a criança e para o pai, os melhores momentos em que eles se sentiam bem, eram justamente para o pai quando abraçava o filho. Eu não sei se vocês repararam no filme,
nesses momentos do abraço, simplesmente o cenário desaparece, fica tudo branco. Então, assim, é aquele momento que, tipo, o seu momento, o nosso momento, o meu momento. Então, que é aquilo que realmente tem uma importância muito grande na nossa formação. A gente vai crescendo e tentando não esquecer daquilo que traz tão boas recordações. E aí, no Melhor Som do Mundo, você tem essa ideia da criança que está buscando algo, tem até um comentário que eu salvei aqui, que a Tamima Melina, ela falou lá no início, a vontade de realizar seus sonhos é muito séria para o Vinícius, para a família parecia apenas uma brincadeira. Quanto a essa questão de a gente levar a sério também o desejo das crianças, né? Por mais que seja absurdo, por mais que seja aquela ideia de... A gente sabe que é muito improvável que aconteça, mas por que não podemos adentrar na brincadeira? Por que não podemos nos permitir brincar também, nesse sentido? Fazer o que está ao nosso alcance para minimamente aquilo ter uma dimensão de concretizar, assim, concreta, né? Eu acho que vale muito nesse sentido. E quanto ao próximo, a gente percebe o quanto é importante, o quanto foi importante para a criança tomar aquela decisão, o fato dela não ter uma outra pessoa ali ao lado dela para demonstrar que tem outras possibilidades. Ela estava ao lado de uma amiga que a amiga pensava a mesma coisa. O melhor é alisar o cabelo. Pronto. Se tivesse aquela eu acho que a prima que entrou no ônibus, né, que elas estavam dentro do ônibus e a prima entrou com o cabelo totalmente diferente daqueles do cabelo da amiga dela. Se aquele momento aquela mulher, aquela moça fosse falar com ela, será que não daria um suporte? Será que não poderia dar uma outra dimensão para o olhar dela sobre aquilo que ela ia fazer com ela mesma? Sim, porque ela achou bonito, né? Mas a amiga dela meio que corrompeu essa... E a própria diretora, Luísa, eu assisti uma entrevista com ela de um dos festivais que ela concorreu, e ela fala que é baseado na infância dela, né? Esse curta, que ela fez pensando na infância dela, de uma menina cacheada, que teve muita dificuldade de aceitar o seu cabelo. E uma coisa que ela fala, que eu anotei, assim, que para mim é esplêndido, que é assim, que o mundo não é reto, ele é curvo, né? Então, para pensar nessas curvas, assim, acho que a gente tem que pensar mais nessas curvas. Lisa, tem gente que pode pensar ao contrário, viu? Essa terraplanagem aí tá o pessoal... Não, mas a gente sabe, tá né? errado. Então, a Vivi aqui fez uma contribuição bem legal de uma experiência que ela teve na unidade dela educativa. Trabalhei com 2 crianças haitianas, 2 meninas, e as mães mandavam elas com tranças lindíssimas. Eu tinha pena de desmanchar. Um dia, uma me pediu para fazer um penteado igual ao da outra menina. Desmanchei a trança e fiz. Rezei para que a mãe dela não ficasse chateada. No fim do dia, conversei com a mãe e ela ficou muito contente, porque ela estava com um penteado diferente. No final das contas, marcamos um dia de tranças e as 2 mães foram na unidade para fazer tranças em todos, inclusive em nós. Muito legal, né? A questão da sensibilidade, de notar, né? É uma outra cultura, né, gente? É um outro modo de olhar, né, os penteados. Então, bem bacana essa experiência. Essa experiência aí, muito bacana mesmo, só que ela também traz uma dimensão cultural importante a gente ressaltar. E às vezes, em determinados casos, aquilo que, nesse caso aí foi ótimo, né, que a mãe adorou. Em outros, poderia ter sido um problema, porque dependendo da religião da criança, da cultura que ela está inserida, às vezes aquilo é quase como o cabelo pode ter uma dimensão sagrada aí, não pode mexer, tem que ser daquela forma. Então, tem que ter muito cuidado também quando a gente for trabalhar com crianças de outras culturas para saber se realmente podemos ou não, até que ponto podemos ou não chegar até nelas para propor isso, essas mudanças, ainda que elas queiram, porque por mais que elas queiram, quem vai depois vir atacar o professor e a escola e tal, são, infelizmente, os pais, né, que vão ter essa ideia da criança. A Rosicléia Viviane Simões Porto trouxe também um depoimento interessante. Eu vou ler, ok?
Em nossa unidade, valorizamos a variedade de cabelos e penteados que as crianças vêm de suas casas. Organizamos propostas com salão de beleza, onde os cachos recebem especial atenção. Pensamos em pentes com dentes mais espaçados. E quando não conseguimos, temos o cuidado de utilizar a ponta dos dedos e cremes redefinindo os cachos. Realizamos uma proposta com o uso de turbantes. Temos 2 meninas haitianas e os penteados e adereços que elas vêm de casa são a sensação entre as crianças e professores. Muito massa. Tem um comentário aqui também, Tainá e Liz, da Patrícia Cristina Lima Mello, que ela fala: já sofri preconceito por simplesmente ser de outro estado, Pará, grande estado maravilhoso. E também pela cor da minha pele. Fico triste em pensar que as pessoas acham que são diferentes umas das outras. Ô, Patrícia, eu não quero que você fique triste, não. Porque, no fundo, nós somos mesmo diferentes uns dos outros. Cada um tem suas diferenças, e isso é o mais, assim, rico da diversidade, do mundo, é ter essa diversidade. O quanto escola mesmo, escola não é um monte de criança enfileirada uma atrás da outra, todo mundo pensando igual. Não, é o quanto cada um ali é um ser, uma pessoa com sua identidade, com sua individualidade. E o quanto essa união das diferenças, a melhor igualdade que a gente pode propor é justamente isso, quando a gente trabalha com as diferenças no mesmo lugar, no mesmo espaço, sem tentar hierarquizar um ou outro. Então, sinta-se feliz por ser diferente, porque eu também sou, como a Liz também é, como a Tainá também é, todos nós somos. Isso é muito importante, Douglas, mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade extremamente racista e a gente tem que tomar cuidado com isso e dar atenção para isso, falar sobre isso. E a proposta que eu trouxe sobre educação antirracista, eu acho que seria um super tema para a gente trabalhar, enfim. Eu vi um outro comentário aqui que pediu curtas sobre esse tema. Eu só não estou mais achando ele, me perdi, tiveram muitos. Tem várias indicações também de livros infantis, sim, né? É fundamental que a gente, enquanto professores, tome essa postura de combater essa questão estrutural mesmo. Ó, a Andréia Dutra, ela faz um desabafo, né? Essa sociedade onde o banco domina me deixou escondida há anos em minha vida. Só com os meus 50 anos assumi finalmente meu cabelo crespo. Parabéns, Andréia, é isso aí. Né? Nunca é tarde. Acho que é isso, a gente tem que trabalhar em nós, né? Esses conceitos, o quanto a gente se sente. Assim, na verdade, é uma questão assim de você se sentir pertencente. Se você se sente bem lisa, que bom. Mas se você se sente bem crespa, que bom também. E se você se sente bem careca, com turbante, com laços grandes, pequenos, cabelo colorido, é isso que importa. É se sentir bem, né, consigo mesmo. Isso é uma questão também de autocuidado, né, da pessoa se perceber nesse espaço, nesse mundo, nessas trocas, né? Então, eu acho que é isso, assim. E a Débora tá parabenizando a Andréia, né? Muita coragem sempre. Tem várias indicações aqui, que alguns comentários a gente acaba, às vezes, passando, não consegue, né, ler, porque é muito rápido, o pessoal participa, é muito bacana, né, falando da questão da participação das famílias, né, nas rotinas da educação infantil e do ensino fundamental, muito importante, sempre chamar as famílias e reconhecer os seus saberes, os seus fazeres, né, a sua cultura. Acho que, às vezes, eles têm muito a nos dizer e talvez a gente não escute, né, ou a gente não queira escutar. Então, também é bem bacana essas propostas que trazem para dentro das nossas unidades as famílias e suas culturas, né, as suas culturas plurais. Aí várias pessoas falando que ela achava que ela não ia alisar os cabelos, enfim, né? Então, é uma série de discussões, assim, muito importante, né? A Ana Paula fala ali, né, de dedicar-se ao outro. Isso, e aí tem essa questão também, né, que os curtas trazem, que é a dimensão da alteridade, né, da gente olhar o outro e se identificar também a partir desses outros. E assim, né, gente, não sei se vocês notaram que quando eu comecei a minha fala aqui, eu falei boa noite a todas, todos e todes, né? Porque a gente está falando aqui de questões de étnicas, mas tem outras questões que a gente também precisa trazer e discutir, né, na nossa sociedade.
A gente não pode fechar os olhos diante das diferenças e das diversidades, né? Então, acho que também são questões que um dia, quando a gente menos espera, eles aparecem na nossa roda de conversa com as crianças. Ele aparece em questionamentos, né? E às vezes a gente precisa estar preparado, né? Para essas questões também. Eu acho que é bem importante. Enquanto professores, eu sei que a gente tem uma série de demandas, né? Mas, inclusive, hoje a gente aqui debateu por uma série de assuntos e coisas assim importantes para as nossas práticas, mas é isso. Lisa, tem tem uma... Esther Solstiço. Quer fazer uma pergunta? Lógico, com certeza. Olha, gente, o microfone é de vocês, senão a gente assume ele e acaba falando demais. podem falar, não tem problema. Quer falar, Esther? Oi. Sustiço. Por que complicado? Então, eu tenho uma pergunta sobre o próximo, que quando eu assisti, eu fiquei tipo, meu Deus, menina, não faz isso. E eu fiquei pensando, tipo assim, que nem eu, como loira, branca, privilegiada, né? Se eu for fazer uma trança, tipo, da cultura mais afro, haitiana até mesmo, eles, tipo, têm uma apropriação cultural muito forte. Então, eu não poderia me apropriar dessa cultura que não é minha, digamos assim. Porém, eu acho a coisa mais linda. Trança, coisa do gênero, eu acho, tipo, eu fico real. O meu cabelo, ele não é liso, porém, ele é, tipo, ondulado, sabe? E eu vejo, tipo, as pessoas com cabelo crespo, cabelo cacheado, eu fico, tipo, gente, por quê? Porque eu não sou assim, sabe? E eu queria saber, tipo, como vocês veem as crianças nesse meio, que nem eu cresci, todo mundo falando assim, tu não pode ter trança porque tu não é negra, sabe? Ou coisa do gênero. Até minha família mesmo, tipo, pelas pessoas acharem que é apropriação cultural, sabe? Na verdade, muito boa essa questão. Muito obrigado pela participação. E, assim, esse é um ponto que a gente tem que ter um certo cuidado mesmo de falar. Só que essa questão, essa ideia de que a criança não pode, uma pessoa, independente seja criança, jovem, adulto, de que você não pode fazer o que você quiser do seu cabelo por conta de outras questões que não fazem parte daquilo que você deseja, eu acho que isso aí é algo que faz mais mal para você, como a Alice já colocou aqui, do que necessariamente você estaria desrespeitando uma cultura. Porque a apropriação cultural, ninguém vai conseguir se apropriar de uma cultura sem vivenciar ela. Então, por mais que todo mundo fosse colocar os cabelos encaracolados aí, colocar Rastafari, fosse todo mundo careca, ou então inventar outro tipo de perfil, não seria uma apropriação cultural, você apenas estaria estaria trabalhando uma estética diferente a partir daquela ideia de cultura. Mas para se apropriar culturalmente, nós todos teríamos que vivenciar aquela cultura por muito tempo, e ainda assim, mesmo fazendo isso, eu creio que nem assim a gente conseguiria se apropriar da cultura. Mas em relação ao fato de você querer fazer algo e os outros acharem que não pode fazer, aí o cuidado maior tem que ser não em relação ao não fazer, mas em relação a não se importar, não. É difícil dizer que não se importa. Mas ter o cuidado de saber que você está fazendo algo que vai incomodar alguns, sim, com certeza, mas que você não está fazendo algo errado por isso. E você tem que ter também essa coragem de se assumir por aquilo que você faz. Eu acho que isso também é bonito. E a sensibilidade de ouvir as pessoas que você acha que vai incomodar fazendo isso. Eu também entro no padrão que você tá e, sei lá, se eu fosse fazer algo do gênero, eu conversaria com pessoas que eu acho que eu vou afetar fazendo isso. E eu ouvir o que elas têm para me dizer pode fazer com que eu reflita e faça ou não, entende? Eu acho que faz parte, assim, a gente saber, sei lá, não tem ninguém melhor para te falar sobre a apropriação cultural do povo negro do que o povo negro, por exemplo. Então, sei lá, não sou eu, nem o Douglas, nem a Lizzie que vai te responder essa pergunta, assim. Eu acho que é aí que até a questão antirracista entra mesmo, assim. A gente tem que dar voz e é isso. Acho que a reflexão é sempre válida. Muito legal a tua pergunta. Na verdade, a gente
Na verdade, essa questão da voz, né? Eu vou até dar todos temos voz, né? Sim. A questão é que elas devam ser ouvidas. Talvez é isso, a gente chamar elas para o destaque, para a forma principal, né? E a Ana Albuquerque, ela gostaria de falar, então eu vou chamar ela antes de comentar outros comentários ali. Pode falar, Ana, por favor. Oi, boa noite a todos. Assim, eu quero passar um pouquinho da minha experiência, assim, de estar no lado que não me ouvem, não me escutam, assim, por conta da timidez. Eu já tenho 52 anos e a minha infância foi sempre marcada por uma timidez muito grande. Então, até para mim estar falando aqui, é difícil para mim, que foi uma coisa que veio marcada e nunca ninguém percebeu. Na escola, nunca fui percebida por um professor que chegou a me chamar para mim participar. Então, é uma coisa que eu venho lutando a minha vida inteira. Então, a importância, assim, dos professores estarem olhando para as suas crianças, para os seus alunos, e perceber tudo isso que a gente está falando, né? Que é a questão racial, como está se sentindo, como está batendo para cada um as coisas que os outros estão falando, né? Então, é uma coisa assim que, às vezes, é uma coisa que me chama a atenção pela minha experiência, as crianças que eu vejo que são muito quietinhas, que eu vejo assim que estão lá, que são mais tímidas, são as crianças que me chamam mais a atenção. As crianças que eu vou tentar colocar elas no grupo, vou tentar chamar para participar, porque é uma coisa que eu senti falta na minha infância, que não aconteceu, e de uma maneira ou outra, isso marcou a minha vida. Até hoje marca, porque eu tenho isso dentro de mim até hoje. É difícil de eu passar essa barreira. Então, assim, eu acho que os professores, eles são muito importantes, eles têm que ter esse olhar muito atento para as suas crianças, para os seus alunos, que é difícil, que são muitos, né, principalmente em escolas, em todas as escolas, né, particulares ou na pública, que tem muitas crianças, eu vejo que, assim, é um trabalho árduo, é um exercício que os professores, a gente tem que estar o tempo todo se exercitando para ter esse olhar para um grupo de crianças, né, que cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu jeitinho, e a gente precisa trazê-los, né, para a participação, para o desenvolvimento mesmo deles, né. Então, assim, queria contribuir com isso. Obrigada. Ana, Obrigada, Ana. a gente que agradece, Ana. Olívia, deixa eu só comentar essa fala da Ana rapidinho, só um comentário breve. Depois da fala da Ana, a gente vai interagir também com o pessoal que está no Facebook. A Andréia do Polo vai trazer as contribuições do pessoal, tá bom? Assim, que essa fala da Ana, eu acho que ela é muito importante em dois sentidos. Primeiro, que essa ideia da gente ter esse cuidado, essa atenção com a criança, perpassa muito também a forma como nós, como professores, acabamos recebendo esse tipo de cuidado. Porque, da mesma forma que nós temos que ter essa atenção com as crianças, é importante que também outras pessoas tenham. A gente não está ali só para escutar as crianças, a gente precisa também de um momento em que alguém possa nos escutar. E aí, dentro dessa proposta, o Rede de Saberes, esse momento aqui é sensacional por isso, porque possibilita que uma pessoa como a Ana venha e deixe um comentário como esse, que para vocês, para todo mundo que está aqui como professor, é fundamental, um momento em que nós possamos nos escutar uns aos outros. Então, isso é muito bonito. Muito obrigado. Então, quem vai fazer a mediação do Facebook é a Ana Lúcia, tá? Ela já está pronta para isso. Ana Lúcia, fica à vontade. Não? Boa noite. Desculpe, gente, é que hoje estou com um problema na internet aqui de casa, tá falhando muito, tá? Então, assim, foram ao longo da exposição de vocês, né? Foram muitos elogios que tiveram sobre os três curta, né? Muitas pessoas aqui foram colocando várias, que depois vale a pena vocês darem uma olhadinha no Face, porque ele fica gravado, né? Uhum.
vários comentários das contribuições que cada curta vai trazendo e que vai sugerindo como reflexão, como possibilidade de rever até trabalho do pessoal que trabalha com a educação infantil, né? E então muitos fazem menção a essa necessidade principalmente na questão da escuta, né, da criança, de perceber várias questões, né? E que esses 3 curtas trazem essa contribuição, tá? Até eu vou ler até uma aqui que faz até uma colocação assim, ó. Os curtas apresentados fez perceber as possibilidades aliadas às nossas práticas, como trabalhar a diferença, dar valor, diz o que nós temos e compreender os sentimentos de nossas crianças. A Andréa Helena fez esse comentário lá no Face, né? Enfim, e teve vários também que comentaram a respeito sobre a questão de que o curta próxima, né, traz a respeito do cabelo, de aceitação. Teve alguns comentários em relação à questão da religiosidade, de ter criança já passada dentro da unidade educativa e que tem essa questão que não pode mexer no cabelo e quando trabalha com o salão de beleza, como fazer isso, né? E essa proximidade que precisa ter com as famílias, o respeito à sua história, à sua cultura, à sua religiosidade, né? E isso estou, assim, fazendo um resumão, gente, porque é muitos comentários, tá? São bastantes, tem coisas bem bacanas, assim, que o pessoal comentou aqui, né? A Maria Silva, ela coloca, já vi e ouvi muitas situações desagradáveis e desrespeitosas em relação aos cabelos das crianças negras. Fala do tipo, levou um susto? Que cabelo é esse? Vem cá que vou dar um jeito nisso. São muitas as situações que podem deixar marcas mais profundas nas crianças, muito profundas nas crianças, né? Ô, Ana, eu tô vendo aqui, né, a Edna colocou num dos comentários, né, a filha da minha amiga comprou tinta preta para pintar seus cabelos loiros lisos, porque a chamavam de loira burra. E olha, a menina só é nota 10, muito estudiosa. Então, para vocês verem também o outro lado da moeda, né? Porque essa coisa do loira burra também ele está bem já enraizado e se ouviu, eu posso falar isso desde a minha infância, quantas crianças eu vi também falarem dessa forma, né? Então, assim, não é só porque é um cabelo crespo, porque é negro, não, tem várias coisas que são desrespeitadas às crianças o tempo todo, por várias questões, né? Até ali o próprio pai naquele alike, né? Qual o respeito que ele de fato estava tendo com aquela criança, que não conseguia enxergar o que a criança estava mostrando para ele. Então, assim, o respeito, essa coisa de perceber o outro, né? Ele vai muito além, né? E então, por isso que assim, eu fiz um geralzão, estava fazendo um geralzão, porque foram muitos comentários, acho que vocês teriam muito material aí para explorar do que foi comentado aqui pelo Facebook, né? Sim, a Fernanda Edith aqui no Facebook que também colocou sobre isso. Ela falou assim, às vezes deixamos de fazer as vontades e desejos das crianças. Isso, eu ia ler esse agora. Nossa, atropelamos pelas rotinas que deixamos engessar novas possibilidades de aprendizagens e desejos. Gente do Facebook, muito obrigado, gratidão pelos comentários, tem muita coisa mesmo. Tem um da Tamara aqui, que ela também fala, que é muito legal, Tamara Farias, ela fala assim, se a escola não tiver um trabalho constante, sério, intencional, de autoestima, autocuidado, de valorização dessa cultura, torna-se muito difícil as pessoas se identificarem como negras. Né? As escolas estão avançando, mas o racismo aparece muito nas dobras, quando você escarça e pula. Assim que ela botou. E assim, ó, tem outros aqui, né? Por exemplo, a Edna Golini fala, né? A verdade, o diálogo com a família é importante. Tive uma criança, uma menina que pedia muito para participar de uma brincadeira de salão. E ela fala da questão da religião, e que aí ela bota assim, então chamei a família para conversar e aceitaram da criança participar, mas teríamos que desfazer tudo que antes que ela fosse embora, né? Porque entramos numa consciência
e quem ganhou foi a criança, na verdade, ela coloca ali que a criança tinha que voltar para casa da forma como veio, entendeu? Porque a família não aceitava de outra forma, né? Então, assim, na realidade, eu acredito que tanto no Face quanto aí dentro da sala, né, os comentários estão muito ricos, assim, porque esses 3 curtas, eu particularmente, né, eu me sensibilizou os 3, eu assisti hoje à tarde, assim, aqui, quietinha, e fiquei pensando, né, como é importante que todos que têm, não só quem é professor, né, mas eu acho que todos que têm criança, ou que nem eu que já sou avó, né, mas todos assistam e reassistam, né, porque eu assisti 2 vezes cada, e cada vez que eu assisti, me trouxe coisas novas, sabe? Eu acho que foram contribuições fantásticas. E eu queria sugerir para vocês passassem para a gente esses links, esses outros, ou uma lista, né, que dê para sugerir para o pessoal, porque eu vejo que o pessoal quer mais outras indicações, para que a gente passe por e-mail pelo pessoal que está participando das lives, tanto de filmes quanto de livros, e, enfim, de material que vocês tenham, né, para sugerir. A Maria Eugênia pode exibir a outra lauda, por favor? Que era uma das surpresinhas, quase. Eu sei que a gente está quase no final do proposto, né? Eu sei que a Andrea vai falar sobre isso, mas ela pode exibir aqui para nós na tela. Ali são sugestões de vários sites, né? Onde a gente pode encontrar uma imensidão de possibilidades de curtas, né? Talvez produções que não estejam tanto aí na mídia, nessa coisa do comercial, né, que a gente vê mais frequentemente. Então, são outras possibilidades. Então, aqui a gente deixa uma série de links, né, para vocês podem utilizar para buscar, né, outras opções, outros repertórios, né, gente? A questão aqui a gente talvez não tenha se atido tanto, mas a questão do repertório dos docentes, né, dos professores, é muito importante. A gente não pode dar nada daquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa também, né, estudar, pesquisar, buscar, conhecer coisas novas, diferentes, né, e possibilitar essas experiências diferentes para as nossas crianças. Então, aqui fica algumas dicas, né, a gente espera que vocês contribuam lá no formulário com as sugestões também que vocês colocaram aqui, de coisas que vocês querem, de curtas que vocês querem assistir, né, com os temas, do que vocês precisam trabalhar, outras questões que precisam ser trabalhadas. Eu vi que no Facebook muitas pessoas pediram, né, algumas indicações. Várias pessoas também falaram do seu próprio trabalho, falando que elogiam as crianças, pelos seus cabelos crespos, né, dialogam com elas sobre os tipos de beleza, sobre os seus cabelos. A Olga falou sobre a questão do podcast, do uso do podcast, né, descrevem situações que viram né, que foram desrespeitosas, né, com algumas crianças ou profissionais. Então, tem uma série de contribuições, a gente vai olhar com muito carinho todas elas, tá? E a gente está à disposição, né, de vocês que precisarem entrar em contato, a gente está sempre por aqui, com certeza. Andréia, você quer entrar, falar? A gente pode ir continuando, sem problema nenhum. Sim, eu ia te propor isso. Nós precisamos finalizar oficialmente a live de hoje, mas nós, como de praxe, nós finalizamos aqui para que aqueles que tenham compromisso possam sair, possam se ausentar, mas nós permanecemos na sala, né, para o nosso bate-papo final, a questão de aproximação maior com os ministrantes, e aí a gente convida as pessoas que estão aqui conosco, os profissionais, para se manifestarem diretamente com vocês, liberando seus microfones e seus áudios, tá? Se vocês puderem ficar conosco, né, por mais 15 minutos, meia hora, a gente tem feito isso cotidianamente, tem sido muito bom. Mas, para finalizar oficialmente, eu gostaria também de ler um trecho aqui de Paulo Freire, que fala a respeito desse desrespeito de adultos, né, nessa situação, no contexto da educação, em relação às crianças, a discriminação, seja lá por que motivo for, tá?
Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês e a gente finaliza oficialmente e permanece na conversa. O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas, ou ainda filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com esse saber. E assim a gente finaliza aqui, mas continua. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço.